Vinho ou suco de uva, o que nós, crentes, devemos usar no sacramento da ceia do Senhor? Eu sou o pastor Pedro Henrique Souza e nesse vídeo eu vou defender que a Igreja de Cristo, deve usar o vinho fermentado no sacramento da ceia. Se você discorda disso, eu quero convidá-lo a permanecer até o final. Talvez eu te convença de que, de fato, nós, crentes, devemos usar o vinho no sacramento da ceia. Bom, para nos conduzir nesse estudo, nós temos aí um roteiro dividido em 3 tópicos principais. Primeiro, nós vamos ver o fundamento bíblico, vamos ver que o uso do vinho na ceia do Senhor tem fundamentação bíblica e também tem raízes na tradição judaica. Em segundo lugar, nós temos aí o fundamento histórico. Eu separei algumas declarações de teólogos importantes, teólogos da patrística, teólogos da reforma e teólogos um pouco mais contemporâneos, para nos ajudar a entender qual o pensamento deles, pensamento, consequentemente, da igreja no decorrer da história em relação a esse assunto. E por último, em terceiro lugar, eu separei aí um tópico para a gente tratar das objeções. Quais são as objeções em relação ao uso do vinho na ceia do Senhor? Eu separei as principais objeções e tentarei responder todas elas aqui à luz da Escritura. Por falar em Escritura, nós temos um lema que nos foi legado pelos reformadores, que é o lema do sola Scriptura, cujo significado é somente a Escritura, e foi um dos principais temas discutidos na época da Reforma, um dos principais pilares da Reforma Protestante. Esse lema afirma que a Bíblia, somente a Bíblia, é a autoridade final no que diz respeito à nossa regra de fé e prática. Não importa o que a cultura diz, não importa o que a política diz, não importa o que a filosofia, a sociologia afirma, não importa a opinião dos homens, para nós o que vale é a Escritura. A igreja deve estar cativa unicamente à palavra de Deus. Outro tópico importante para lançar luz a esse tema que nós vamos abordar nessa aula é o aspecto da liberdade cristã. Veja, a Bíblia não proíbe de forma alguma o consumo do vinho. Eu me refiro ao vinho alcoólico, o vinho fermentado. O que a Bíblia vai proibir é, de fato, a embriaguez. Nós vemos isso, por exemplo, lá em Efésios capítulo 5, verso 18. O apóstolo Paulo não está preocupado, a preocupação maior de Paulo nesse texto não é enfatizar os perigos da embriaguez. O que ele fala ali é do contraste que há entre a carne e o espírito. Nós devemos fazer a vontade do espírito, mas a embriaguez é justamente a entrega do homem à sua carnalidade, que contrapõe a vontade do espírito. Nós poderíamos colocar aqui muitas outras coisas dentro desse mesmo escopo da embriaguez. Tudo aquilo que me tira da minha centralidade de buscar o Senhor, de alimentar o meu espírito, está dentro desse escopo da embriaguez. Por exemplo, é pecado se embriagar de vinho porque é uma entrega do homem ao vinho. O homem, na sua carnalidade, está sendo dominado pelo vinho. Isso se aplica não só ao vinho. Isso se aplica, por exemplo, a qualquer outro comportamento. Alguém que se entrega ao açúcar, alguém que se entrega à comida, alguém que se entrega ao chocolate, ao sexo, ao dinheiro, ao exercício físico. Quando essas coisas dominam a vida da pessoa, tudo isso se enquadra dentro aqui da embriaguez, porque nada mais é do que carnalidade que, consequentemente, se opõe ao Espírito. É isso que Paulo trata em Efésios capítulo 5, verso 18. Então, o uso moderado do vinho em si não é pecado, da mesma forma que o uso moderado do açúcar, do sexo, do dinheiro, do trabalho, enfim, de todas essas coisas que não são inerentemente pecaminosas, o uso dessas coisas ele é permitido desde que seja usado, usufruído dentro dos limites da Escritura Sagrada. Reconhecemos também a liberdade que temos em Cristo para usar o vinho de maneira responsável e reverente em conformidade com os mandamentos de Deus. Nós, crentes,
não devemos nos sujeitar a legalismos humanos, a leis meramente humanas. É isso que Paulo fala escrevendo aos Gálatas. Os Gálatas queriam impor aspectos da lei cerimonial no cristianismo, como por exemplo a circuncisão. Paulo está dizendo, olha, vocês não estão sujeitos a isso. Vocês não devem se submeter a leis de homens. E isso se aplica também quando nós falamos do consumo do vinho. Há muita gente dizendo por aí que consumir vinho, ainda que de forma moderada, é pecado. Mas Paulo nos alerta em relação a esse tipo de legalismo. Pessoas que querem impor no cristianismo aspectos de proibição que não estão relacionados com a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada, repito, de forma alguma proíbe o consumo moderado, equilibrado e responsável do vinho. Tendo esses aspectos introdutórios sido esclarecidos, vamos então para a Escritura Sagrada. O que a Escritura Sagrada nos fala acerca do vinho? Primeiro, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala acerca do vinho? Bom, quando nós vamos para os textos veterotestamentários, nós vamos perceber que o vinho, juntamente com o pão e o azeite, essa tríade alimentar, fazia parte da alimentação básica dos hebreus. O azeite e o pão eram alimentos mais necessários, mais essenciais. O vinho, por sua vez, é um item de luxo, por assim dizer, mas que também fazia parte da mesa dos judeus. Além disso, o vinho era símbolo de bênção e alegria, geralmente associado a celebrações e festividades dentro do contexto judaico. Nós vemos, por exemplo, o Salmo 104, no verso 5, vai dizer do vinho que alegra o coração do homem. O vinho é um instrumento de Deus para alegrar o coração do homem. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10, vai dizer que aqueles que honram ao Senhor com as suas primícias recebem da parte de Deus vinho. E não só um vinho em pequena quantidade, o texto fala de muita quantidade, fala que vai transbordar, transbordarão de vinho. Ou seja, é resultado da bênção de Deus. O vinho tinha relação direta com a bênção de Deus. E aí, analisando os termos hebraicos para vinho, nós temos vários termos no Antigo Testamento que apontam a ideia do vinho, mas nós destacamos aí os três principais. Primeiro, o termo tiroche. O tiroche nada mais era do que o vinho novo, o vinho que fazia parte ali do aspecto da parte mais recente da safra. Nós vemos, por exemplo, em Isaías 65, verso 8, o profeta vai nos falar acerca do vinho que está ainda lá no cacho de uvas. Temos também o termo Iaim. O Iaim já é o vinho mais envelhecido, o vinho maturado e utilizado em festas, celebrações e até sacrifícios. Então veja, o vinho, além de fazer parte da cultura judaica como um todo, das celebrações, das festividades, dos momentos importantes, o vinho também fazia parte da liturgia judaica. A libação nada mais era do que a oferta através do derramar de vinho. Fazia parte, então, do contexto litúrgico do povo judaico no Antigo Testamento. Em terceiro lugar, nós temos o shecá, que nada mais era do que o vinho forte, o vinho mais encorpado, o vinho mais denso, o vinho com maior teor alcoólico. Geralmente, os textos que trazem repreensões em relação ao vinho, que nos alerta acerca da embriaguez, são textos que utilizam o termo shecá. No geral, é isso que nós vemos. Apesar disso, o shecá era utilizado em festividades e banquetes entre os familiares judeus. Apesar de ser um vinho mais encorpado, mais denso, era um vinho que estava na mesa dos judeus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos notar que os gregos e os romanos já haviam descoberto métodos que retardavam a fermentação do vinho. Com isso, surgem termos que passam a indicar o suco de uva. Apesar disso, quando nós olhamos o texto grego do Novo Testamento, nós não encontramos textos que apropriadamente indicavam o suco de uva.
Ora, se os autores do Novo Testamento quisessem indicar a presença do suco de uva, eles teriam usado os termos específicos para isso. Então, tinha muitos textos no grego, como por exemplo, chulos, borós e muitos outros termos que indicavam suco de uva. Só que esses termos não são encontrados no Novo Testamento. Portanto, quando aparece vinho no Novo Testamento, cálice ou termos equivalentes, o texto está se referindo ao vinho fermentado de fato, ao vinho com teor alcoólico. Analisando os termos gregos que indicam o vinho, nós temos aí alguns termos e os três principais, ou os quatro principais, conforme eu coloquei aí, são, primeiro, gleukós. O gleukós era o vinho doce, o vinho mais suave, o vinho com um menor teor alcoólico, apesar disso, era um vinho inebriante. Quando acontece a descida do Espírito Santo, em Atos 2, lá no dia de Pentecostes, os opositores da igreja olharam para esse movimento e disseram: esses homens, eles estão embriagados. O termo ali é justamente o termo gleukós. E, inclusive, só aparece ali, só naquela ocasião em todo o Novo Testamento. Um outro termo que encontramos na Escritura para indicar o vinho é o termo grego oinos, que é o termo mais utilizado para indicar o vinho em todo o Novo Testamento. Outro termo também é oxos. Oxos pode ser traduzido como vinagre. Era um vinho geralmente mais acessível aos pobres. Nós temos a presença desse termo ali em Mateus 27, verso 48, por exemplo. Inclusive os outros evangelistas também utilizam esse termo. É o termo justamente utilizado para indicar quando o soldado romano ele vai oferecer vinagre a Jesus. Diz lá o texto que ele pega o caniço, molha a esponja no vinagre e oferece a Jesus, porque Jesus estava com sede. O termo ali, traduzido comumente como vinagre, é o termo oxos, que também se refere ao vinho com uma menor qualidade, mais acessível aos pobres. Por último, nós temos aí o termo síquera. Síquera era o vinho forte, o vinho mais encorpado, mais denso, equivalente ao shecar do Antigo Testamento. Nós temos a presença desse termo lá em Lucas capítulo 1, verso 15, quando fala da abstinência de João Batista, que ele não seria dado ao vinho. O termo ali é o síquera, que era uma bebida mais forte, porém, ao mesmo tempo, era uma bebida permitida aos judeus. Os judeus consumiam, geralmente, o vinho, que tem por termo original no grego aí o síquera. Apesar de ser forte, era um vinho que fazia parte do cotidiano dos judeus. Tendo entendido essa questão lexical, essa questão hebraica e grega dos termos que indicam o vinho, vamos ver qual que era a relação de Jesus com o vinho. Veja, o Talmud, que é justamente o conjunto de debates e discussões rabínicas, escrito no século III, século IV depois de Cristo, indicava que o vinho ele devia ser consumido na Páscoa. Fazia parte dos judeus na ocasião da Páscoa. Era um elemento importante que até os mais pobres deveriam ter acesso. Inclusive, o consumo do vinho também era endossado pela Mishnah. A Mishnah, que é escrita ali um pouco antes do Talmud, começa a ser escrita no século II depois de Cristo, que continha a lei oral judaica, a interpretação judaica da Escritura. A Mishnah, inclusive, dizia o seguinte: que o pobre, que não tinha condição de adquirir o vinho na ocasião da Páscoa, ele deveria vender um bem, ou até mesmo penhorá-lo, para que na Páscoa ele consumisse o vinho. Na Páscoa dos tempos de Jesus, os judeus deveriam beber ao menos 4 taças de vinho. Essas 4 taças de vinho eram alusões a 4 atos redentores de Deus que nós encontramos lá em Êxodo capítulo 6. Então eles consumiam vinho na ocasião da Páscoa, e enquanto consumiam, eles recitavam essas bênçãos e cantavam entre eles. Temos registros de que Jesus participou de pelo menos 2 celebrações da Páscoa antes de instituir a ceia do Senhor. O vinho também fazia parte do Shabá. No Shabá haviam 3 refeições, e a Mishnah vai dizer que os judeus deveriam antecipadamente preparar tanto a comida quanto o vinho para celebrarem o Shabá, o descanso no qual eles também consumiam vinho.
A conclusão lógica, diante de todos esses relatos e essas evidências, era de que o vinho fazia parte do cotidiano dos judeus. O vinho fazia parte da cultura, da religião, das celebrações, das festividades dos judeus. Então, Jesus, como um bom judeu, ele consumia vinho e ele o fazia com frequência. Não é à toa que ele é chamado de beberrão pelos seus opositores. Por que ele é chamado de beberrão? Ora, porque ele consumia vinho. Jesus estava familiarizado com o vinho. É tanto que o primeiro milagre de Jesus foi justamente transformar a água em vinho, conforme nós vemos em João 2, que é o texto que nos fala das bodas em Caná da Galileia. Jesus é convidado para esse casamento e durante o casamento o vinho acaba. A mãe de Jesus se volta para ele e diz: olha, Jesus, o vinho acabou. Jesus chama os serventes ali daquela festa, separa algumas talhas de pedra, talhas grandes de pedra, e pede para esses homens encherem até a tampa. Depois disso, Jesus recomenda que eles levem essas talhas cheias de águas até então ao mestre Salas, o cerimonialista. O cerimonialista prova aquele líquido e constata que aquilo era vinho. E não era qualquer tipo de vinho, era um vinho de excelente qualidade. E detalhe, foi muito vinho. Eruditos estimam que ali são centenas de litros de vinho. Então Jesus fez muito vinho durante uma celebração de casamento. Além disso, esse milagre operado por Jesus naquele casamento tem uma relação direta com o advento do reino de Deus. Tem uma relação com o advento do Messias. Curiosamente, Filo de Alexandria, um filósofo judeu do primeiro século, ele declarava que o Messias ele viria trazendo vinho e não água, porque ele concederia uma embriaguez divina ao povo de Deus. Uma embriaguez divina que, por sua vez, era mais sóbria que a própria sobriedade. E aí nós vemos Jesus, o Messias prometido, vindo e inaugurando o seu ministério, realizando o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Eu nem me aprofundei tanto nessa relação do vinho com o advento do Messias, fica aí para você o dever de casa, mas também tinha aí uma simbologia em torno do vinho, uma simbologia messiânica. Como falamos, nos tempos de Jesus, o vinho fazia parte da Páscoa conforme a tradição judaica. Nós precisamos admitir que no Antigo Testamento, originalmente, na instituição da Páscoa, o vinho não está presente como elemento. Os elementos da Páscoa que nós temos lá em Êxodo capítulo 2 são o cordeiro pascal, os pães asmos e as ervas amargas. Só que, séculos depois, os judeus incorporam o vinho à celebração da Páscoa. Isso acontece principalmente no período intertestamentário, entre Malaquias e Mateus. Nesse período, há registros no chamado Livro dos Jubileus, que é um livro apócrifo, onde o autor registra que o vinho fazia parte da celebração da Páscoa no contexto judaico. O vinho da Páscoa é justamente o vinho que Jesus utiliza na instituição da ceia. Então ele não usou suco de uva, ele usou vinho de fato, porque o vinho fazia parte da Páscoa naquele contexto. Mas alguém pode perguntar, e o fruto da vide? Porque Jesus não fala de vinho diretamente. A nossa tradução nos diz sobre o fruto da vide. O fruto da vide nada mais é do que uma expressão idiomática. É uma palavra litúrgica, um sinônimo para vinho. Fruto da vide e vinho é a mesma coisa no contexto judaico daquela ocasião. É a mesma coisa. Paulo endossa o vinho utilizado por Jesus, relatando que alguns o bebiam durante a ceia ao ponto de se embriagarem. Eu pergunto a você, como que alguém se embriaga com suco de uva? Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 21. Alguns se antecipavam durante a ceia, comiam e bebiam ao ponto de se embriagarem. Então, é vinho fermentado de fato. O curioso é que Paulo olha essa situação, esse escândalo, e ele não proíbe o vinho. Muito pelo contrário, ele recomenda que os crentes mudem o comportamento durante a ceia. Mas ele não proíbe o vinho, apesar desses escândalos em torno desse elemento. Bom, eu acredito que até agora deu para provar, à luz do Antigo e do Novo Testamento,
que o vinho na Bíblia era vinho de fato. Mas nós temos, além da confirmação bíblica, nós temos o endosso da história. Na história da igreja sempre se utilizou o vinho na ceia do Senhor. Eu separei aqui algumas declarações de alguns teólogos importantes que surgem no decorrer da história da igreja, a começar pela patrística. Eu trouxe aí uma citação de Justino Marte, que vive entre 100 e 165 depois de Cristo. Na sua obra Primeira Apologia, no capítulo 65, falando sobre a ceia do Senhor, Justino Marte vai dizer o seguinte: tendo encerrado as orações, saudamo-nos mutuamente com o ósculo santo. Então, são trazidos ao presidente dos irmãos o pão e um cálice de vinho misturado com água. E ele, tomando-os, oferece louvor e glória ao Pai do universo, por meio do nome do Filho e do Espírito Santo, rendendo longas ações de graças por termos sido julgados dignos de receber tais dádivas de suas mãos. Então veja, Justino Marte, já no primeiro século ali, após a era cristã primitiva, ele fazendo alusão ao vinho, que naquela ocasião era misturado com água. Mas o que eu quero destacar aqui não é essa mistura, eu quero destacar, de fato, o elemento do vinho. Eles utilizavam o vinho na ceia. Mais à frente, nós temos Cipriano de Cartago, que na sua carta de número 62, no parágrafo 2, vai dizer o seguinte: pois quando Cristo diz, eu sou a videira verdadeira, João 15:1, é certo que o sangue de Cristo não é água, mas vinho. Nem pode o seu sangue, pelo qual fomos redimidos e vivificados, estar presente no cálice, se neste não houver vinho, pelo qual o sangue de Cristo é simbolizado conforme é declarado pelo sacramento e pelo testemunho de todas as Escrituras, mais o endosso, ainda na patrística, de que a igreja usava vinho. Saindo da patrística, a gente dá um salto lá para a Reforma Protestante, e nós temos aí a declaração do reformador Martinho Lutero, que no seu Catecismo Menor vai dizer o seguinte: o que é a ceia do Senhor? Resposta: é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para ser comido e bebido por nós cristãos sob o pão e o vinho. Este sacramento foi instituído pelo próprio Cristo. Há inclusive um relato de alguém que questiona Lutero porque uma mulher estava doente numa ocasião e Lutero é questionado se deveria substituir o elemento do vinho, tendo em vista que essa mulher estava doente, se poderia usar água, por exemplo, ou qualquer outro líquido. Lutero fala: não, nós não temos essa autorização. Nós não podemos mudar o vinho e trocá-lo por nenhum outro líquido, porque o vinho é o elemento instituído por Cristo na ceia do Senhor. Mais adiante, nós temos o reformador francês João Calvino. Na sua obra As Institutas, ele vai dizer o seguinte: quando vemos o vinho proposto como símbolo do sangue, devemos ter em mente quais benefícios o vinho traz ao corpo, para que reflitamos que os mesmos nos são espiritualmente conferidos pelo sangue de Cristo, a saber, alimentar, restaurar, fortalecer e alegrar. Porque o vinho, como diz a Bíblia, alegra o coração, o vinho fermentado. Seguindo adiante, eu separei alguns teólogos, a declaração de alguns teólogos um pouco mais contemporâneos, não tão contemporâneos, mas mais próximos da nossa era, como, por exemplo, Archibald Rod, que é o filho de um outro teólogo conhecido chamado Charles Rod, que também acreditava que o vinho na ceia é de fato vinho. O Archibald Rod, na sua obra Esboços de Teologia, ele vai dizer o seguinte: o uso dessa palavra vinho no Novo Testamento torna evidente que era propósito dos escritores sagrados designar por ela o suco fermentado da uva, que é vinho, e nenhum outro líquido que se deve usar ficará evidente para quem lê as palavras da instituição, Mateus 26, versos 26 a 29, e o que o Novo Testamento diz sobre o uso dos apóstolos. Mais adiante temos Herman Bavinck, que também foi um relevante teólogo de origem holandesa. Na sua obra Dogmática Reformada, ele vai dizer o seguinte:
Assim como em nossa época, também nos séculos passados houve cristãos que, estimulados por um princípio ascético, substituíram o vinho pela água na ceia do Senhor. No entanto, não devemos ser mais sábios do que Cristo, que designou expressamente o vinho como sinal de seu sangue e cuja ordem nesse santo assunto, em todas as épocas, foi seguida pela Igreja cristã. Bom, eu separei algumas declarações de teólogos relevantes que surgiram no decorrer da história da Igreja, endossando o uso do vinho fermentado na ceia do Senhor. E a pergunta que surge é: por que razão? Por qual motivo, por que cargas d'água a igreja substituiu o vinho, instituído por Jesus na ceia, pelo suco de uva? Por que isso acontece? Quando isso acontece? Qual é a razão disso ter acontecido? E aí nós precisamos voltar a nossa atenção para o século XIX, o movimento de temperança. O que foi o movimento de temperança? O movimento de temperança nos Estados Unidos surgiu no início do século XIX como uma resposta aos altos níveis de consumo de álcool e aos seus efeitos destrutivos na sociedade. Veja, nesse período aqui, início do século XIX, os Estados Unidos passavam por um problema de saúde pública, uma espécie de epidemia de alcoolismo. Então, o álcool estava afetando negativamente os cidadãos americanos e prejudicando a saúde, a sociedade como um todo, e aí começam a surgir movimentos que apregoavam a abstinência do álcool. Surge então esse movimento chamado movimento de temperança. Surgem algumas organizações que passam a pressionar por uma abstinência total de bebidas alcoólicas e o álcool passou a ser visto então como inerentemente pecaminoso. É um movimento que ele é encabeçado por alguns cristãos também. E aí, diante desse movimento, os crentes começam a entender que o álcool de fato era prejudicial. E muitos cristãos compram essa ideia, aderem a esse pensamento. O álcool é prejudicial. Não pode fazer consumo de álcool em hipótese nenhuma. É nesse contexto que surge a introdução do suco de uva na ceia do Senhor. Em 1869, o metodista Thomas Welsh desenvolveu um método para pasteurizar o suco de uva, evitando sua fermentação. O Thomas Welsh, que era um pastor metodista e também dentista, olha para o método de pasteurização de Louis Pasteur, o francês, que desenvolveu o método de pasteurização do leite. Ele olha para esse método e aplica-o ao vinho. E ele obtém êxito. E daí, então, ele passa a extrair o suco de uva não fermentado. O suco de uva não fermentado passa, então, a ser uma alternativa popular ao vinho entre os cristãos que desejavam seguir a temperança. Veja, o vinho não é substituído pelo suco de uva a partir de exegese bíblica. Eles não fizeram uma análise detalhada do texto, um aprofundamento na Escritura Sagrada, no entendimento apropriado acerca do sacramento do Senhor. Eles fazem essa mudança, segundo eles, por questões pastorais e talvez questões sociais, uma preocupação com a sociedade. Não foi uma mudança baseada no entendimento teológico. Foi uma mudança pautada em questões sociais e talvez até econômicas. Por quê? Porque quando Thomas Welsh desenvolve esse método e descobre ali o suco de uva, ele comercializa e ele incentiva várias igrejas e pastores a adotarem o suco de uva, substituindo o elemento do vinho na ceia do Senhor. Curiosamente, ele constrói um império em torno dessa premissa. E hoje a Welch é uma empresa multinacional, é um império, a maior produtora de suco de uva dos Estados Unidos. E produz não só suco de uva, mas outros produtos derivados da uva. E, por mais engraçado que seja, atualmente é uma empresa que produz bebida alcoólica. Então, Thomas Welsh constrói um patrimônio em torno disso. Porque os crentes compraram essa ideia. Posteriormente, nós temos os batistas aderindo. É uma questão que ela começa sendo desenvolvida paulatinamente. No início, havia apenas a recomendação de substituir o vinho pela ceia do Senhor, e a obrigatoriedade se torna mais evidente no início do século XIX, ou melhor, no início do século XX, em 1900 e alguma coisa, onde as igrejas substituem obrigatoriamente o vinho
pelo suco de uva. E aí quem estava vendendo suco de uva? Thomas Welsh. E enriqueceu vendendo os seus produtos. Então, esse era o entendimento desses irmãos, de que deveria utilizar o suco de uva e não o vinho. Por incrível que pareça, a Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos, no seu livro de adoração, reconhece que Jesus usou vinho. Usou de fato vinho, mas eles adotam o suco de uva por uma questão pastoral, segundo eles. Mas eles reconhecem que Jesus usou vinho na ceia. Então veja, durante 1800 anos, a igreja, desde a era cristã até o século XIX, sempre utilizou o vinho na ceia. É tanto que quando eu fui fazer uma pesquisa de teólogos no decorrer da história da igreja para endossar essa ideia de que o vinho era de fato vinho fermentado na ceia do Senhor, eu tive dificuldade em encontrar relatos. Quando você vai, por exemplo, para a teologia dos reformadores, para tentar entender a questão da ceia, você não encontra debates em torno dessa questão. Por quê? Porque já era admitido que o vinho da ceia era o vinho fermentado, e ponto final. Eles discutiram outras ideias, a ideia da presença real de Cristo na ceia e muitas outras questões, mas a ideia de que o elemento da ceia é o vinho de fato fermentado não foi um tema de debate na época da Reforma e nem em outros períodos da história. Por quê? Sempre se reconheceu que o vinho da Bíblia é o vinho fermentado alcoólico. Bom, nós vimos então a base bíblica, a base histórica para o uso do vinho. Vimos quando que surge a substituição do vinho pelo suco de uva. E em terceiro e último lugar, eu separei aqui algumas objeções e busquei respondê-las à luz da Escritura. Objeções quanto ao uso do vinho na ceia. Porque assim, teólogos sérios, eles admitem que Jesus usou vinho. A maioria dos teólogos mais sérios admitem essa questão. Mas eles encontram algumas dificuldades devido a circunstâncias culturais, preferências pessoais ou coisas semelhantes. Eles encontram algumas dificuldades no uso do vinho na atualidade. E aí questionam, levantam questionamentos, e eu separei alguns, talvez os principais questionamentos quanto à adesão do vinho na ceia do Senhor. Primeiro questionamento, primeira objeção. O uso do vinho pode promover o alcoolismo. Alguém vai dizer assim, pastor, não tem como usar o vinho na ceia porque alguns irmãos no nosso meio já sofreram com o alcoolismo. Eles foram escravizados pelo alcoolismo, então não pode usar o álcool porque o álcool da ceia pode ser um gatilho para desencadear uma queda e um retorno novamente ao alcoolismo. Qual que é a minha resposta? O vinho não é utilizado para promover o consumo social de álcool, mas sim como um símbolo do sangue de Cristo derramado na cruz. Então veja, quando eu falo que o vinho da Bíblia ele pode estimular alguém a pecar, eu estou condenando Jesus. Porque Jesus, ele utilizou o vinho. E a embriaguez, o problema com álcool, não é um problema da nossa época. É um problema que já estava lá presente na época de Jesus e nas épocas anteriores a Jesus. É tanto que temos várias exortações contra a embriaguez, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas Jesus, apesar dessas dificuldades, ele utiliza vinho. Então, não é um argumento plausível essa questão do alcoolismo. Por quê? Eu estarei dizendo que o santo elemento, o elemento da ceia, o vinho santificado naquele momento da ceia, ele é um instrumento de pecado. Ele leva outras pessoas ao pecado, quando na verdade ele é um meio de graça. Ele fortalece contra o pecado. Além disso, o domínio próprio é fruto do Espírito na vida daqueles que são crentes. Quem é crente tem que ter o domínio próprio, ele tem que se conter. Ele tem que dominar o álcool e não ser dominado pelo álcool. Até porque, se nós utilizarmos esse argumento, seria o equivalente a dizer o seguinte: pessoas que tiveram problemas com o sexo antes de serem crentes, que fornicaram, adulteraram, essas pessoas elas não podem mais usufruir do sexo. Porque se usufruírem do sexo, podem acabar adulterando novamente. Então tem que transformar essa pessoa num celibatário. Seria o equivalente a dizer isso. Mas o crente, ele domina o sexo, ele deve dominar o álcool e muitas outras coisas. Ele tem um domínio próprio. Evitar o consumo não trata o problema. Restringir o consumo, retirar o elemento do vinho da ceia, não vai tratar o pecado. Essa pessoa, ela precisa buscar a graça e a misericórdia para vencer esse pecado. Ele não pode deixar que o vinho da ceia o leve a pecar, porque, na verdade, é um instrumento para fortalecê-lo
contra o pecado. Objeção 2. O vinho vai escandalizar os irmãos que são mais fracos, os irmãos que lutam contra o álcool, os irmãos que são imaturos. Tem que tirar o vinho da ceia, porque senão vai escandalizar esses irmãos. Qual que é a minha resposta? Primeiro, Paulo fala que beber vinho ou comer carne são pecaminosos quando feitos em um contexto religioso específico de adoração a ídolos. Por que eu digo isso? Porque as pessoas utilizam o texto lá de Romanos 14, 21 e 1 Coríntios capítulo 8, versos 9 a 13, dizendo que se nós formos beber o álcool, consumir o álcool, nós vamos escandalizar os irmãos mais fracos na fé, logo precisamos removê-lo da ceia do Senhor. Só que Paulo está falando ali do consumo relacionado à adoração a ídolos. Não é o consumo moderado, é o consumo atrelado à adoração. Segundo, nada nessas passagens se relaciona à ceia. Paulo não está tratando ali do consumo de bebida no contexto da ceia. Então, eu não posso utilizar esse argumento para remover o vinho da ceia. E terceiro, o crente fraco precisa se tornar biblicamente forte e se escandalizar com aquilo que de fato é pecado. O crente, ele não deve permanecer nessa imaturidade para sempre, de se escandalizar porque está tendo vinho na ceia. Ele precisa crescer. Os mais antigos, os mais maduros, precisam levar esse irmão ao amadurecimento, ao ponto de ele não se chocar com isso, e se chocar e se escandalizar com aquilo que de fato é pecaminoso. Terceira objeção, temos que usar o suco de uva, pois Cristo usou as palavras fruto da vide. Isso prova que o vinho não foi utilizado na ceia. Esse é um argumento utilizado frequentemente. Alguém vai dizer, o texto não fala de vinho especificamente, o texto fala de fruto da vide. E o suco de uva é um fruto da vide. Qual que é a minha resposta? Fruto da vide, como nós vimos anteriormente, é um termo utilizado para se referir justamente ao vinho. Era um termo sinônimo de vinho e não se referia ao suco de uva. Jesus usou o vinho e nós não temos autorização para alterar esse elemento. Fruto da vide é o equivalente a vinho. Eu trouxe aí até alguns outros exemplos da nossa cultura. Quando alguém fala assim, bufunfa, verdinho, money, ele se refere ao quê? Ao dinheiro. Isso é semelhante ao fruto da vide em relação ao vinho. São palavras que se referem ao mesmo elemento. Eu lembrei aqui também do Aloysio Chulapa, conhecido como Aloysio Chulapa, o antigo jogador do São Paulo. Ele se refere ao álcool como Danone. Então, você vê nas declarações do Aloysio Chulapa, ele falando o seguinte, traz lá o Danone. Ele não está pedindo ali o iogurte da marca Danone. Ele está se referindo ao álcool. É a mesma coisa. Então, fruto da vide equivale ao vinho no contexto do Novo Testamento. Jesus se referia, de fato, ao vinho. Quarta objeção. Jesus proibiu o uso de bebidas alcoólicas, portanto, o vinho não pode ser usado na ceia. Quando nós analisamos os textos do Novo Testamento, nós não encontramos nenhuma advertência de Jesus proibindo o consumo moderado de vinho. Muito pelo contrário. Jesus fez vinho nas bodas de Caná, Jesus consumiu vinho, inclusive foi chamado de beberrão, e Jesus serviu vinho. Ele deu o vinho a outras pessoas, é o que acontece na ceia do Senhor. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele também recomenda vinho. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, ele recomenda vinho ao jovem pastor Timóteo. O que Jesus e os apóstolos condenam é o abuso do álcool, ou seja, a embriaguez. E o abuso também de outras coisas que não são pecaminosas em si, são práticas pecaminosas, o abuso em si. Então, como nós vimos no início, uma pessoa que abusa de outras coisas que na sua essência não são pecaminosas, mas elas passam a ser dominadas por essas coisas, por esses alimentos, por esses comportamentos, essas pessoas estão pecando. O consumo moderado em si não é, por si só, pecado. A Bíblia não proíbe o consumo moderado do álcool. Quinta objeção. Pessoas doentes não podem tomar álcool. Se o vinho for servido na ceia, elas ficarão de fora. Essa talvez seja a objeção mais sensível, mais delicada. Como nós devemos lidar com isso? Veja, é importante verificar junto ao médico daquele crente que está enfermo se a quantidade utilizada na ceia é de fato prejudicial à sua saúde. Porque nós estamos nos referindo a não chega a ser nem um gole, é um meio gole que nós temos no cálice.
Então, será que essa quantidade de fato é prejudicial à saúde desse crente? Nós temos na nossa igreja uma irmã que passou por um tratamento de câncer, e aqui na nossa igreja nós utilizamos o vinho fermentado na ceia do Senhor. Qual que foi o olhar pastoral do conselho para essa irmã? Nós conversamos com ela e pedimos para ela verificar junto ao médico dela. Ela passou por um câncer, de certa forma, agressivo, passou por uma cirurgia muito delicada. E nós pedimos para ela verificar junto ao médico dela se aquela quantidade ínfima do cálice era prejudicial à sua saúde. Qual foi a constatação? Que não tinha nenhum problema. Ela podia tomar tranquilamente a ceia do Senhor, ela podia fazer o consumo dessa pequena quantidade de vinho durante o sacramento da ceia. Sendo o consumo, então, do vinho inviável, a igreja deve ser sensível às necessidades físicas dos seus membros, especialmente no que se refere à saúde. Qual que é a solução nesse caso? Talvez procurar vinhos mais suaves. Então, nós temos no mercado uma variedade de vinhos, e aí o conselho da igreja, a liderança da igreja deve olhar para a situação de forma pastoral e buscar entender a situação dos seus membros. Mas eu falo do caso que nós tivemos aqui na igreja, dessa irmã que passou por uma doença grave, séria, e o médico disse, não tem problema, pode consumir o vinho durante a ceia tranquilamente. Sexta objeção, a lei seca proíbe tomar álcool e dirigir. Portanto, tomar vinho na ceia é pecado, porque o crente estaria desobedecendo a uma lei civil. Primeira questão, a lei seca não proíbe tomar um gole de álcool. A lei seca proíbe dirigir sob efeito de álcool. Então, será que essas duas coisas são de fato a mesma coisa? Estamos falando de coisas distintas ou de coisas idênticas? Tomar um gole de álcool e dirigir sob efeito de álcool. Até porque a quantidade mínima de teor alcoólico permitida é 0,05 miligrama. Então, aí teria que fazer um cálculo de um pequeno gole e ver se bate com essa quantidade. Outra coisa, será que a quantidade utilizada na ceia afeta? Será que um pequeno gole vai, de fato, prejudicar alguém que vai dirigir, alguém que talvez tenha que passar pelo bafômetro? Será que os minutos desde o gole da ceia até o bafômetro não seriam suficientes para a metabolização dessa pequena quantidade de álcool no organismo? Então, são questões que variam, depende de cada pessoa, de cada organismo, mas, acima de tudo, nós precisamos considerar o seguinte, que nós precisamos obedecer a Deus e não aos homens, como diz Atos 5:29. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Suponhamos que saia uma lei dizendo a partir de hoje não pode mais utilizar pão e vinho como elemento litúrgico, como uma prática eclesiástica. Enfim, os crentes teriam que mudar o elemento da ceia, tirar o vinho e o pão de uma vez por todas e submeter a essa lei estabelecida pelo Estado. Então nós precisamos pensar sobre isso. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Se de fato essa quantidade afetar num possível bafômetro, se o álcool não for metabolizado nesse intervalo, desde o gole até a suposta passagem por um bafômetro, que isso também não é certo, nós precisamos ter essa premissa. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Sétima objeção. É proibido o consumo de álcool para adolescentes. Como fica a participação deles na ceia caso o vinho seja utilizado? Veja bem, mais uma vez, a quantidade de vinho na ceia é uma quantidade simbólica, pequena. E aí, será que isso vai prejudicar, de repente, um adolescente que vai ter que tomar ali um pequeno gole na ceia? E a pergunta que eu faço a você que é pai é: você utiliza os mesmos critérios para alimentos, remédios e fitoterápicos que possuem fermentação? Há muitas medicações que possuem álcool na sua composição. Só você ler a bula desses xaropes. Alguns antialérgicos, inclusive, pelo que eu pesquisei, tem antialérgico que é receitado para bebê, que contém uma pequena quantidade de álcool. Então, você utiliza o mesmo critério, você olha lá o remédio e diz, eu não vou usar esse remédio para tratamento da doença do meu filho porque tem álcool. Você tem esse mesmo critério? O problema é que quando se refere às coisas de Deus, aí nós começamos a colocar
um monte de limitação, de objeção. Então você deve se fazer essa pergunta. E acima de tudo, ainda que seja proibido um gole de álcool para um adolescente que vai participar da ceia, mais uma vez a premissa: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então esse é o meu pensamento e a minha resposta a essa objeção. Oitava objeção: Jesus usou o pão não fermentado. Se não podemos trocar o vinho pelo suco, também não podemos trocar o pão sem fermento pelo pão fermentado. Alguém vai dizer o seguinte: vocês estão falando aí que tem que usar vinho na ceia, porque Jesus usou vinho na instituição da ceia. Mas Jesus também usou pão sem fermento. Por que vocês utilizam pão fermentado? Ora, pão fermentado e pão sem fermento se referem ao mesmo elemento. Se é um pão mais ou menos fermentado, se é um pão mais doce, um pão mais salgado, não importa. O elemento é pão. Jesus usou o pão sem fermento porque era o pão comum daquela época. Então, há essa flexibilidade. Da mesma forma em relação ao vinho. Se é um vinho mais ou menos alcoólico, se é um vinho seco, um vinho doce, não importa. O que importa é que seja vinho. Porque vinho é uma coisa, suco de uva é outra. Eu estaria substituindo o elemento do vinho por um outro elemento que é o suco de uva. Em relação ao pão, conforme eu falei, há essa flexibilidade. Tanto no pão quanto também na questão do vinho. Nona e última objeção. O mais importante não é reproduzir fielmente os elementos originais, mas preservar seu simbolismo. Desta forma, o suco pode representar sim o sangue. Esse argumento, essa objeção, geralmente é levantada por teólogos batistas, por alguns deles, que dizem o seguinte: não importa se é vinho ou suco de uva, o que importa é se está representando o sangue de Cristo. Só que o centro da ceia não é apenas o simbolismo, mas obediência à ordenança de Cristo, que usou pão para representar o seu corpo e vinho para representar o seu sangue. Alterar qualquer um desses elementos seria tão impróprio quanto substituir a água do batismo. O problema é que alguns teólogos batistas que defendem essa ideia, eles são, de certa forma, incoerentes, porque eles exigem a literalidade da água do batismo, tem que ser água, só que se tratando do outro sacramento, eles flexibilizam trocar o vinho pelo suco de uva. Então, é um argumento incoerente e também não procede, porque se Jesus falou que é vinho, eu não posso alterar, da mesma forma que eu não posso alterar a água, porque Jesus falou que tem que ser com água. Então, não é um argumento, uma objeção que se sustenta. Para concluir, o uso do vinho na ceia do Senhor está fundamentado nas Escrituras e na tradição cristã. Eu destaquei aí a tradição reformada, sendo um símbolo do sangue de Cristo derramado para o perdão dos pecados, da alegria, da comunhão com Deus e da antecipação do banquete celestial. Apesar de objeções culturais e práticas modernas, a Bíblia ensina claramente que o vinho e não o suco de uva foi instituído por Cristo e a igreja deve se manter fiel a essa prática. Não importa o que a cultura está dizendo, não importa a opinião do homem, importa o que Cristo estabeleceu, o que a palavra nos revela. Nós devemos nos submeter somente à palavra, porque ela é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia mostra que o vinho é um presente bom que Deus nos deu para ser usado com sabedoria e moderação. Quando alguém exagera no uso do vinho, isso é pecado, assim como exagerar em qualquer outra coisa boa que Deus nos dá. Mas usar o vinho de forma correta e moderada não é pecado em nenhum momento da Bíblia. Na verdade, quando nós usamos o vinho, nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus ordenou em sua palavra, aquilo que Cristo fez quando instituiu o sacramento da ceia. Bom, essa é a minha visão sobre o vinho na ceia. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Nesse canal eu postarei semanalmente vídeos sobre teologia, Bíblia e vida cristã. Se você discorda do meu ponto de vista, coloque aí nos comentários qual é a sua opinião, por que você discorda. Coloque aí a sua objeção, que eu tentarei respondê-la à luz da Escritura. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu quero aqui recomendar essa obra, o livro O Cristão Pode Beber, do pastor batista Marcelo Berti. É um pastor batista que
entende que, de fato, Jesus usou vinho na ceia. Ele prova à luz da Bíblia, à luz da tradição judaica, que Jesus, de fato, usou vinho na ceia. Eu quero recomendar profundamente esse material. Não estou sendo pago para isso. Não sei se o pastor Marcelo Berti vai algum dia assistir esse vídeo, mas eu sou grato a esse servo do Senhor que fez um excelente trabalho nessa obra. Deixarei na descrição do vídeo o link desse livro, caso você queira adquiri-lo, assim como deixarei também o link de outros materiais que eu utilizei para elaborar esse estudo. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.